Bom dia, aqui nós estamos no Podfia, o podcast da filosofia. Bem, nós estamos aqui com o Valmir e o Zúlio. Eu, David Gabriel e o Antônio Augusto iremos entrevistar um pouco sobre o assunto que nós vamos debater, que vai ser sobre o Santo Agostinho e a patrística. A gente vai começar introduzindo umas perguntas e eles vão respondendo de acordo com o tempo que vai passando. A gente separou umas perguntas e tá tudo certinho aqui, vamos desenrolando com o tempo, vamos tendo um diálogo, um papo bacana. Vamos lá. Pessoal, como que o Santo Agostinho justificava a existência do mal no mundo, depois de tudo que vocês estudaram? Bom dia, boa tarde, onde vocês estiverem. O Santo Agostinho era o principal defensor da patrística, junto com as ideias de Platão. Eu estou nervoso, a primeira vez que eu gravo um tipo desse, com o meu convidado hoje aqui, com esses hosts incríveis que é o Mozinho e o Antônio. Bem, eu vou explicar sobre isso, né? Sobre como Santo Agostinho justificava a existência do mal no mundo. Santo Agostinho argumentava que o mal é a ausência do bem e não uma entidade própria em si. Para ele, o mal ocorre simplesmente quando as criaturas livres escolhem afastar de Deus e fazerem o mal por si só, tendo por si o livre-arbítrio. Então aí você está dizendo que, no caso que Santo Agostinho dizia, que Deus é o centro do universo, certo? E que a partir do momento em que algo não fosse do que é de Deus, ia ser do mal? É isso que você está falando? É algo muito relativo, eu acredito. Entende? Pra muito de cada um. Cortou. Continuando, qual que era a visão de Santo Agostinho sobre o tempo e a eternidade? A visão dele sobre isso? Olha, aí já é um ponto muito interessante. Muito obrigado até por tratar, né? Porque simplesmente Agostinho propôs que o tempo foi criado junto com o mundo, né? Uma característica do mundo material, né? E enquanto a eternidade, ela pertencia exclusivamente a Deus. Então tu vê aí, né, a diferença entre o mundo físico e também o mundo de Deus, né? O tempo é só do mundo físico e a eternidade vai ser só do mundo de Deus. É uma diferença, assim, sabe? Sobre mundo, tá? Entendi. É um conceito mais, assim, do próprio Agostinho, tá? Um mundo físico, que no caso sem a gente aqui, que o senhor está dizendo o espiritual, né? Que é Exato. Não compreendo. Aproveitando aqui, pessoal, eu gostaria de dar um ênfase no canal do Júlio. O canal do Júlio no YouTube. Júlio Mais Conhecimento a Mais, certo? Se vocês puderem se inscrever lá, tá? Ele tem uns conteúdos bacanas sobre ciência, sobre esse tipo de coisa. Sobre a parte nossa teológica, também gostaria de divulgar meu canal antes de divulgue, vamos lá. O cientólogo, ele é muito reconhecido na área. O cara é muito bom. Eu assim, já tratei ele num vídeo. Era muito bom. Todos nós respeitamos muito aí pelos seus estudos. Me respeita tanto que fala por cima de mim. Divulgue seu canal. Divulgue seu canal. Desculpa. Valmir Rabelo Teologia. No X, no YouTube. Eu vou te matar! Antes que meu amigo pare de me interromper, né? Já parou até. Valmir Rabelo Teologia. No X, no Instagram e também no YouTube, claro, onde você encontra meus maiores vídeos mais explicados que nas redes sociais. Pouco curto. Isso aí, pessoal. A gente continua aqui com o assunto. Terceira pergunta. Em que sentido, essa é boa, em que sentido os padres da igreja diferem em suas abordagens sobre a relação entre corpo e alma? Cara, a mente deles. Cara, deixa eu te falar. Varia muito, assim, da perspectiva de cada pessoa, de cada opinião. Alguns acreditavam que o corpo era prisão para a alma, por exemplo. Um tipo de prisão, né, entre aspas. Ela buscava opinião com Deus. Outros, como Agostinho, viam o corpo e a alma como interdependentes, que não precisavam um do outro. Uma salvação envolvendo a redenção de ambos, cara. Se tu salvasse o corpo, por exemplo, tu ia salvar a tua alma. Eu já ouvi sobre essa. Muito interessante, cara. Eu tava pesquisando sobre Santo Agostinho alguns dias atrás, né? Como até posso afirmar que simplesmente, cara, Santo Agostinho, ele trouxe essa teoria muito, explodiu minha cabeça, cara. Muito bom. Eu acho que foi esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que deixou o Santo Agostinho tão reconhecido. Foi. Tão aclamado.
Nosso amigo tá passando necessidade. Que vamos aproveitar para divulgar os patrocinadores. Caralho, o babu foi tudo, bicho. Cagada. Eu vou tirar, tá? Ele se peidou, mano. Continuando aqui, pessoal. Deu um pequeno problema aqui. Já voltamos, né? Vamos com a quarta pergunta para o nosso entusiasta Júlio. Boa. Como a patrística influenciou no conceito de trindade, senhor Júlio? Olha, essa pergunta realmente sobre a patrística é um negócio que realmente dá de se entender uma boa parte, né? Sobre o conceito da trindade. A patrística foi essencial, né, para a formulação dessa explicação, mas basicamente ocorreu basicamente no Concílio de Cineia, né? Foi 325 depois de Cristo, né? Se estabeleceu a consubstancialidade do Pai, né? O Filho e o Espírito Santo, né? Combatendo as heresias com arianismo. Então, a Trindade, basicamente, é o Pai, Filho e o Espírito Santo, como vocês veem lá nas rezas. Essa é a teoria dele. Essa é a teoria da Trindade, né? E, cara, tu vê que ela é aplicada no dia a dia, cara. Que os três estão juntos, né? O pai e o filho. Estão juntos. Essa é a teoria da Trindade. Ah, não. Porque Incrível. a patrística criou isso. Certíssimo. Patrística, então. Descobrimos aqui sobre importantíssima. Vamos falar um pouco sobre escolástica? Vamos começar a falar um pouco sobre Antes de começar sobre esse assunto, gostaria de perguntar um pouco sobre o mito da caverna, que é algo que eu tenho, que é algo que eu tenho lembrado muito e me perguntado muito sobre esse assunto, né? Que o mito da caverna é algo surpreendente que nos faz pensar muito, né, sobre a nossa vida. Olha, e tal. a teoria da caverna é basicamente assim. Tem várias pessoas, né, que estão dentro de uma caverna, só que tem um muro, né? Algumas vão estar presas, vão estar acorrentadas e sobre as pedras, né? E vão estar vendo Um reflexo de um fogo que se remete ao mundo real. Exato. Elas não viram o que está acontecendo no mundo real, elas só imaginam o que está acontecendo. Elas não têm acesso ao mundo real. Exato. Que elas pegam a sombra do fogo, né? Tô falando da sombra e as pensam que é aqui. Exato, elas veem apenas uma ilusão do que é real. Exato. E depois disso tem a parte em que realmente mostra a teoria dele. Ele se solta, ele sai um dos acorrentados, ele se desacorrenta e ele sai da caverna. Aí ele percebe que ele sai e vê todo o mundo real realmente, o que não era da caverna. Aí o que acontece? O cara simplesmente, vou contar pro pessoal lá que tá acorrentado, sobre o que eu vi, não sabia que tudo que eu tava vendo era mentira. Acabei de ver o mundo real. Ele foi lá, né, e falou pro pessoal. O que acontece é que Platão afirma que basicamente o cara que fala esse tipo de coisa, né, para pessoas que não sabem, que nunca viram o mundo de fora, simplesmente não tem como. Eles podem chegar, ele falou até, podem chegar até matar o cara. Ou ele tá falando da cheia. Continuando aqui, outro problema aqui com a produção, pessoal. Não mata engorda. Vamos lá. Nossa última pergunta sobre teologia, porque nossa supervisora não quer um vídeo muito longo, um podcast muito longo, eu acho isso muito escroto. Eu acho isso complicado, ruim. Corta. Terceira pergunta. Vamos. Como a escolástica define a relação entre Deus e a razão humana? Essa se torna especial. Essa vai realmente para o conceito intrínseco da escolástica. A escolástica vê Deus, né, como a fonte última de toda a verdade. Deus é a fonte de toda a verdade. Deus no centro? Deus no centro. Basicamente, Deus no centro. Exato. Então eles estão interligados um com o outro? Sim, pode-se dizer que sim. A escolástica ela se baseou no teocentrismo. Ele já existia, só que foi, né, sendo acrescentado acrescentado na escolástica história. Exatamente. Certo. E ele era
a razão humana era utilizada como uma ferramenta, né, dada por Deus para explorar, compreender a verdade, ainda que algumas sejam acessíveis apenas pela fé. Certo. A fé. Tem algumas que são acessadas pela razão humana, tem algumas que só a fé resolve, entendeu? Certo. Só a fé é possível. É por isso que eu sempre falo da fé e da razão, precisa dos dois para descobrir a verdade. Exato. Né? Algumas podem utilizar a razão, só que principalmente pode utilizar a fé. Certo. Bom, então, pessoal, basicamente foi isso. Nós demos uma introduzida aos assuntos, nós debatemos bem, tivemos uma conversa bacana, uma conversa acolhedora, um papo descontraído. Agora, vamos brindar. Vamos! Não se esqueçam. Exatamente. Não podemos usar aqui, né? Porque é um podcast de família. Mas quando acabar aqui, ó, cachaça, pinga e foguete. Vambora. Muito obrigado, galera. Bora curtir agora.